17 de dezembro, sejam muito bem-vindos ao Plano Anual de Leitura da Bíblia com Rosânia e Lana. Hoje vamos dar continuidade à Carta aos Hebreus, lendo os últimos 2 capítulos, 12 e 13. Chegando ao fim, né? Vamos lá? Deus, o nosso Pai. Assim, nós temos essa grande multidão de testemunhas ao nosso redor. Portanto, deixemos de lado tudo o que nos atrapalha e o pecado que se agarra firmemente em nós e continuemos a correr, sem desanimar, a corrida marcada para nós. Conservemos os nossos olhos fixos em Jesus, pois é por meio dele que a nossa fé começa e é ele quem a aperfeiçoa. Ele não deixou que a cruz fizesse com que ele desistisse, pelo contrário, por causa da alegria que lhe foi prometida, ele não se importou com a humilhação de morrer na cruz e agora está sentado do lado direito do trono de Deus. Pensem no sofrimento dele e como suportou com paciência o ódio dos pecadores. Assim vocês não desanimem, nem desistam, porque na luta contra o pecado, vocês ainda não tiveram de combater até a morte. Será que vocês já esqueceram as palavras de encorajamento que Deus lhes disse, como se vocês fossem filhos deles? Pois ele disse: preste atenção, meu filho, quando o Senhor castiga, e não se desanime quando ele o repreende, pois o Senhor corrige quem ele ama e castiga quem ele aceita como filho. Suportem o sofrimento com paciência, como se fosse um castigo dado por um pai, pois o sofrimento de vocês mostra que Deus os está tratando como seus filhos. Será que existe algum filho que nunca foi corrigido pelo pai? Se vocês não são corrigidos, como acontece com todos os filhos de Deus, então não são filhos de verdade, mas filhos ilegítimos. No caso dos nossos pais humanos, eles nos corrigiam e nós os respeitávamos. Então devemos obedecer muito mais ainda ao nosso Pai Celestial e assim viveremos. Os nossos pais humanos nos corrigiam durante pouco tempo, pois achavam que isso era certo. Mas Deus nos corrige para o nosso próprio bem, para que participemos da sua santidade. Quando somos corrigidos, isso no momento nos parece motivos de tristeza e não de alegria. Porém, mais tarde, os que foram corrigidos recebem como recompensa uma vida correta e de paz. Conselhos e avisos. Portanto, levantem as suas mãos cansadas e fortaleçam os seus joelhos enfraquecidos. Andem por caminhos aplanados, para que o pé aleijado não manque, mas seja curado. Procurem ter paz com todos e se esforcem para viver uma vida completamente dedicada ao Senhor, pois sem isso ninguém o verá. Tomem cuidado para que ninguém abandone a graça de Deus. Cuidado para que ninguém se torne como uma planta amarga que cresce e prejudica muita gente com o seu veneno. E tomem cuidado também para que ninguém se torne imoral ou perca o respeito pelas coisas sagradas, como Esaú, que por causa de um prato de comida vendeu seus direitos de filho mais velho. Como vocês sabem, depois ele quis receber a bênção de seu pai, mas foi rejeitado, porque não encontrou um modo de mudar o que havia feito, embora procurasse fazer isso até mesmo com lágrimas. Vocês não foram como o povo de Israel. Vocês não chegaram perto de alguma coisa que se pode tocar, como o Monte Sinai com seu fogo destruidor, a escuridão e as trevas, a tempestade, o barulho de trombeta e o som de uma voz. Quando os israelitas ouviram a voz, pediram que ela não dissesse mais nada, pois eles não podiam suportar a ordem que dizia: até um animal, se tocar um monte, deverá ser morto a pedradas. O que estava vendo era tão terrível que Moisés disse: estou tremendo de medo. Pelo contrário, vocês chegaram ao Monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, com os seus milhares de anjos. Vocês chegaram à reunião alegre dos filhos mais velhos de Deus, isto é, daqueles que têm o nome deles escrito no céu. Vocês chegaram até Deus, que é o juiz de todos, e chegaram também aos espíritos dos que são corretos e que foram aperfeiçoados. Vocês chegaram até Jesus, que fez a nova aliança e que borrifou o sangue que fala de coisas muito melhores do que o sangue de Abel. Portanto, tenham cuidado e não recusem ouvir aquele que fala. Aqueles que recusaram ouvir a pessoa que entregou a mensagem divina na terra não puderam escapar. Por isso, muito menos escaparemos nós, se rejeitarmos aquele que lá do céu nos fala. Naquele tempo, a voz de Deus fez com que a terra estremecesse, mas agora ele prometeu isso. Mais uma vez, farei com que trema não somente a terra, mas também o céu. As palavras, mais uma vez, mostram bem que as coisas criadas serão abaladas e mudadas,
para que as que não podem ser abaladas continuem como estão. Por isso, sejamos agradecidos, pois já recebemos um reino que não pode ser abalado. Sejamos agradecidos e adoremos a Deus de um modo que o agrade, com respeito e temor, porque, na verdade, o nosso Deus é um fogo destruidor. Para encerrar, capítulo 13. Como agradar a Deus? Continuem a amar uns aos outros como irmãos em Cristo. Não deixem de receber bem aqueles que vêm à casa de vocês, pois alguns que foram hospitaleiros receberam anjos sem saber. Lembrem dos presos como se vocês estivessem na cadeia com eles. Lembrem dos que sofrem como se vocês estivessem sofrendo com eles. Que o casamento seja respeitado por todos e que os maridos e as esposas sejam fiéis um ao outro. Deus julgará os imorais e os que cometem adultério. Não se deixem dominar pelo amor ao dinheiro e fiquem satisfeitos com o que vocês têm, pois Deus disse: eu nunca os deixarei e jamais os abandonarei. Portanto, sejamos corajosos e afirmemos: o Senhor é quem me ajuda e eu não tenho medo. Que mal pode alguém me fazer? Lembre dos seus primeiros líderes espirituais que anunciaram a mensagem de Deus a vocês. Pensem como eles viveram e morreram e imitem a fé que eles tinham. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. Não se deixem levar por ensinamentos diferentes e estranhos que tiram vocês do caminho certo. É bom sermos espiritualmente fortes por meio da graça de Deus e não por meio da obediência a regras sobre alimentos, pois os que obedecem a essas regras não têm sido ajudados por elas. Os sacerdotes que servem no templo não têm o direito de comer do sacrifício que é oferecido sobre o altar. O grande sacerdote leva o sangue de animais para dentro do lugar santíssimo a fim de oferecê-lo como sacrifício pelos pecados. Mas os corpos dos animais são queimados fora do acampamento. Por isso Jesus também morreu fora da cidade de Jerusalém, para com seu próprio sangue purificar o povo dos seus pecados. Portanto, vamos para perto de Jesus, fora do acampamento. Soframos a mesma desonra que ele sofreu, porque neste mundo não temos nenhuma cidade que dure para sempre, pelo contrário, procuramos a cidade que virá depois. Por isso, por meio de Jesus Cristo, ofereçamos sempre louvor a Deus. Esse louvor é o sacrifício que apresentamos, a oferta que é dada por lábios que confessam a sua fé nele. Não deixem de fazer o bem e de ajudar uns aos outros, pois são esses os sacrifícios que agradam a Deus. Obedeçam aos seus líderes e sigam as suas ordens, pois eles cuidam sempre das necessidades espirituais de vocês, porque sabem que vão prestar contas disso a Deus. Se vocês obedecerem, eles farão o trabalho com alegria, mas se vocês não obedecerem, eles trabalharão com tristeza, e isso não ajudará vocês em nada. Continuem a orar por nós. Temos certeza de que a nossa consciência está limpa, pois sempre queremos fazer o que é correto. E peço a vocês, de modo todo especial, que orem para que Deus me mande de volta a vocês o mais depressa possível. Deus ressuscitou o nosso Senhor Jesus, que por causa da sua morte na cruz é o grande pastor do rebanho. E é por meio do sangue de Jesus que a aliança eterna é selada. Que o Deus de Pai lhes dê tudo de bom que vocês precisam para fazer a sua vontade. E que Ele, por meio de Jesus Cristo, faça em nós tudo o que lhe agrada. E a Cristo seja dada a glória para todos sempre. Amém. Meus irmãos, peço que escutem com paciência essas palavras de ânimo, pois esta carta que escrevi não é muito longa. Quero que saibam que o nosso irmão Timóteo já saiu da cadeia. Se ele vier logo, eu o levarei comigo quando for ver vocês. Saudações a todos os líderes da igreja daí e a todo o povo de Deus. Que os irmãos da Itália também mandam saudações a vocês. Que a graça de Deus seja bom com todos vocês. Eu achei interessante aqui ele falar assim, versículo 22. Peço que escutem com paciência essas palavras de ânimo, pois esta carta que escrevi não é muito longa. Não é longa, não. Não é nem um pouquinho nem longa. Nem um pouquinho longa. Mas essa é a última carta de Paulo, né? A gente falou sobre isso no primeiro capítulo, né? Que só recapitulando que na minha cabeça nós pode vamos começar ser na carta de Tiago, né? Pode não ser. Mas essa aí fecha aí o contexto das cartas que são dadas a Paulo, a autoria. Embora a de Hebreus tem todas aquelas especulações, né? Inclusive a gente falou no primeiro capítulo que existe uma diferença do grego dessa carta para o grego das cartas de Paulo, né? O que sugere-se que não tenha sido Paulo, embora a gente vê muita coisa semelhante a Paulo. Enfim, a eternidade nos revelará. Pronto. Eu vou falar aqui um pouquinho no capítulo 12 sobre a referência que o escritor dá de Cristo como nosso exemplo, né? E que ele realmente seja sempre o nosso exemplo. E quando a gente fala de Cristo como nosso exemplo, a gente não pode esquecer de que
existe em nós essa responsabilidade, principalmente como pastores, como líderes, de sermos essa referência, de sermos esse exemplo. O próprio Paulo fala, ser de meus imitadores como eu sou de Cristo. E, infelizmente, a gente vê muitas pessoas, né, usando essa passagem de Hebreus 12 para dizer, não olhe para mim, olhe para Jesus. E isso faz com que a pessoa esteja se isentando dessa responsabilidade de ser totalmente e de ter um bom essa, testemunho. né? A gente entende o contexto, não olhe para mim, para Jesus é forte, eu sou fraco, mas... Sim. A gente entende, mas não é assim que a Bíblia nos ensina, né? Muito pelo contrário, nós temos que ser exemplos de Cristo e dizer sim. Exato. Para as ovelhas que pastoreamos, para onde a liderança, a gente é colocado como liderança, claro, e dizer assim, me imitem porque eu imito a Cristo, né? Sim. Então, é como se diz, né? Uma corrente, né? de aprendizado, né? Agora, eu queria acentuar uma coisa muito importante aqui, porque a gente sabe que todo ser humano é falível, né? O próprio Paulo diz, né, aquele que está em pé, cuide para que não caia, misericórdia, que o sangue de Jesus nos cubra. Mas o que o escritor aos Hebreus aqui no capítulo 12 está dizendo é assim, quando te faltar exemplo, siga o exemplo de Cristo. É isso que ele está dizendo. Sabe, se algum dia você vier a se decepcionar com uma referência... Tipo, eu quis dizer, comigo, com qualquer outra pessoa, qualquer ser humano... Não se esqueça que Cristo deixou o exemplo necessário para você, né? Então, é porque foi ele que morreu na cruz por nós. Mas ele esse que é o autor e fator, consumador da fé. Esse fator das pessoas falarem, você sabe que há muito tempo é como se quando a pessoa fala, não me imita, não, imita Cristo, não, olhe para Cristo, não olhe para mim, não. Não que eu sou, né? A gente é contra isso, mas dá um negócio em você, como assim, né? Eu sou imitadora de Cristo, né? Por exemplo, um exemplo, né? A gente tem que imitar a Cristo. Né? Tem que ser. E meio que eu puxei isso muito para mim, sabe? Eu puxo isso muito para mim, não, eu tenho que me parecer com Cristo, né? Porque eu sou luz. Ele diz, né, que somos luz, né? Somos sal da terra, né? Somos luz do mundo e sal da terra. E uma outra coisa que a gente automaticamente vê aqui, um exemplo. Uma outra coisa que a gente vê aqui no capítulo 12 também é o mau exemplo de Esaú. Exato. Uma exortação. Então, aí já traz exatamente o que eu estou falando. Exato. Né? Que era aí um patriarca, né? Era ele que deveria ter sido o exemplo. E ele foi sucinto, né? Bom exemplo, né? Falar, mesmo que ele tenha chorado, querendo pegar de volta, não teve como pegar de volta. E muitas vezes a gente precisa lembrar disso no tocante a entendermos as oportunidades. E usar de exemplo para nós, não, né? Porque a gente não perca essa oportunidade. Que não perca, em nome de valorizar aquilo que o Senhor tem nos dado. Jesus tem feito aí, por nós. No capítulo 13, mais uma vez, né, ele traz aí essas questões de instruções, essas instruções finais, que também é uma coisa muito parecida com Paulo. Na saudação final, ele fala sobre a notícia de libertação de Timóteo. E aí tem essa bênção final. Então, essa carta aqui é curtinha, né? Curta, só 13 capítulos. Eu acredito que só a carta de Romanos que é maior do que ela. Deixa eu ver. Romanos tem 16 capítulos. Eu acho que uma das de Coríntios também de Coríntios também tem 16, a 1 Coríntios. Enfim. Hebreus tem 13. Junto com essas cartas aí, a gente então tem as maiores cartas, Romanos, 1ª, 2ª Coríntios e Hebreus. E que a gente possa pegar desses ensinamentos e colocar em prática na nossa vida, porque tem muito que aprender. E como eu disse já antes, eu volto a dizer, nunca a gente percebeu, né, vivendo dentro desse contexto da atualidade, o quanto as cartas de Paulo são tão atualizadas. Nossa, verdade. Que Deus abençoe a sua vida e amanhã essa linda carta de Tiago.